É isso que é ser crente. Então, quando você olha para essa questão, nós temos que ver a questão da doutrina e a questão da fé. Mas vamos só para o texto. Os irmãos observaram aí, em primeiro lugar, isso aqui é muito interessante. Às vezes a gente lê a Bíblia e algumas coisas passam despercebido, mas nós vamos atentar para isso aqui hoje. Olha, como é que diz aí o verso 13? Vamos lá, verso 13 do 16. Que o vento coisou aqui, vamos lá. Como é que diz o verso 13? E chegando aonde? As partes de Cesareia de Filipos. Vamos lá, olha para cá. Por que a Bíblia falou isso aqui, pastor Ziel? As partes de Cesareia de Filipos. Porque aqui, irmão, é muito interessante. Aqui você tem a prudência de Jesus, escutem essa. A prudência de Jesus. Como é que diz o verso 20? Olha, a gente tem que ler toda a perícope para entender. Como é que diz o verso 20? E mandou que dissesse aos seus que não contassem, eles não contassem que ele era o quê? Era o Cristo. Vamos lá. Prestem minha atenção. Agora olhem para mim aqui. O Senhor Jesus não queria colocar a vida de ninguém em risco. Mas vocês sabem que a ideia do Messias, ela era bíblica, ela era geral no judaísmo. Todo o judaísmo sabia, e ainda sabe, os ortodoxos, sobre a vinda do Messias. Escutem aí para vocês entenderem essa expressãozinha bem aqui. Todos sabiam, todo judeu que conhecia a promessa de Gênesis 3,15, Deuteronômio 18, verso 18, eles sabiam claramente da vinda de um Messias. Inclusive, até a cidade aonde ele haveria de nascer estava profetizado, lá em Miqueias, no capítulo 5. Então perceba que havia uma promessa que todo judeu era consciente, que o Messias haveria de vir. O Messias haveria de vir. E os judeus esperavam a vinda deste Messias. Só que eles começaram a falar de um Messias político. Começaram a falar de um Messias revolucionário. Começaram a falar de um Messias que haveria de vir implantar as mesmas lutas que tinha no tempo da monarquia em Israel, confrontando os poderes. Então, essa ideia da vinda de um Messias, ela era normal naquela época. E no meio disso, no primeiro século, surgiram muitos homens que se diziam ser o Messias. Olha aqui. E essa palavra desses homens que diziam ser o Messias, começou a causar impacto na sociedade. Olha como isso é importante. Às vezes eu digo, pastor Eno, Costa Ferreira, isso aqui é gente boa, irmão, esse homem aqui, é gente boa isso aqui. O filho dele também é, mas eu estou falando é porque isso aqui me conhece desde meninozinho, ia lá para casa, aí pronto. O primeiro homem que me deu uma Bíblia de estudo foi ele aí, Costa Ferreira. Né? Até hoje a musicazinha dele ainda está aqui, Costa Ferreira. É assim. É assim. Lembro mais, é Costa Ferreira. Feliz é a nação, não era? Tudo vinha direitinho. Olha, então escute. Aí surgiram, tinha a promessa do quê que eu estou falando, para os irmãos acompanharem? Tinha a promessa do quê? Do Messias. Vamos lá, tinha a promessa do quê? Do Messias. Século I, cheio. No período, vocês vão observar que muitos homens, Flávio Joséfo vai falar isso, muitos homens surgiram dizendo que eram quem? O Messias. E isso começou, olhem para cá, que eu vou falar algo muito sério aqui. E isso começou a ser badalado
De modo que eles transferiram um poder de um Messias divino, profetizado na Bíblia, para um Messias o quê? Hein? Político. Aí o negócio vai piorar aqui. Porque quando eles pegaram a ideia de um Messias político, esses homens que passaram a ser vistos como Messias, logo começaram a ser caçados, perseguidos, mortos por quem? Pelos impérios, pelas autoridades. O problema da igreja é que às vezes ela quer entrar em briga que não é dela. E Jesus está nos ensinando isso aqui. Pastor Osiel, que negócio é esse? Preste bem atenção. Quando a igreja entra numa coisa que não é para ela. Que não é para ela. Aí, muitos surgiram e o que é que as autoridades faziam? Matavam, 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 matavam. Se vocês analisarem o texto, olha a inteligência de Jesus. Jesus sai da região que tinha Herodes Antipas, cabra ruim, e ele vai para a região de onde? Cesareia, ao norte de Israel, 25 milhas, 2 dias da Galileia. Jesus vai para lá, local distante, sem influência política e em secreto. Olha aqui por que vocês, deu para entender agora? Por que Jesus vai para Cesareia de Filipe? Porque Jesus, ele sabia, e os irmãos sabem, quando vocês leem o capítulo 2, verso 3, verso 6, e me parece que lá o verso 12. Os 3 magos chegaram e disseram: onde há de nascer o Messias, o rei? Aí ele disse: não. Quem é o rei aqui? Sou eu, ninguém toma minha cadeira. Esse é o problema. Tem irmão que às vezes Deus começa a levantar ele, aí ele começa a dizer: eu estou pregando mais do que o presidente. Já quieta que já tu morre. É assim ou não é? Tem irmão que, isso aqui é tanto na igreja como lá fora. Às vezes a irmã o chefe está gostando do trabalho dela, aí ela começa: daqui um dia eu vou ser promovida aqui, porque do jeito que é meu trabalho aqui, do jeito que o chefe me diz ali, aí vão já puxar teu tapete. Isso aqui é a lição de Jesus para nós. Tem irmão que começa bem direitinho, tem a palavra boa, é assim ou não é? Pronto. Às vezes eu estava lá, lá era uma segunda-feira eu pregava, o pai botava eu para pregar uma segunda, e outra segunda era ele. Uma segunda era eu, uma segunda era ele. Aí pronto. Mas a igreja só enchia quando era o pai dele. Aí o pai, pronto, quando ele terminava de pregar, aí a igreja estava glorificando e tudo, ele disse: aqui sou eu, Osiel, que não tem negócio não. E eu disse: show, o senhor é duro mesmo. Rapaz, pai, eu fiquei admirado. Rapaz, onde é que o senhor arruma isso? Pronto. Agora tem irmão, tem pregador, tem copastor, que cai na jogada do povo. Irmão, ninguém na igreja prega como você, não é assim? Ele disse: irmão, quem é bom ser o presidente aí sou eu, porque pastor aí é fraquinho. Mas o problema é que ele está na cadeira. E se for um Herodes? Se for um Herodes, tu está ferrado. Irmão, poder é negócio sério. É ou não é? Olha, eu não brinco. Eu não brinco com quem tem poder. Eu não brinco com quem tem caneta. Às vezes tem irmão que sai: mas é o fulano de tal. Eu não brinco com quem tem caneta. Eu oro, eu busco a Deus,
busco estratégia. O problema tem muito crente, irmão, que assanha demais um negócio e depois não sabe como sair dele. Olha o que Jesus está nos ensinando aqui. Eu pergunto aqui aos senhores, o que os 3 magos causaram quando eles disseram, onde há de nascer o rei dos judeus? Vamos ver aí o verso 6, vê aí. Olha aí como é que diz aí. 2:6, rapidinho. Pai, mas é bom a Bíblia. É porque a gente vai conversando na Bíblia. Não é isso? Não, é o verso 3. Como é que diz? Quem já achou? Mateus 2:3. Ó, como? Fique de pé, minha santa, só para a gente ouvir. Vai, diga. Ao ouvir isto, o rei Herodes ficou alarmado. Olha, a Bíblia diz assim, turbou-se, perturbou-se. O emocional dele, irmão Costa, meu poder? Estão querendo tirar meu? Não. Isso aqui, irmã, é pastor, é irmã do circo de oração. Tem delas que até quando está orando, diz assim, Senhor, há muita gente de olho nesse cargo. Mas não deixe, porque o Senhor me botou aqui. E quem ousar, Senhor, tirar isso, porque é teu para mim, mata Jesus. Irmão, porque poder, diga aí para o irmão que está ao teu lado, nunca brinque, diga para ele aí, nunca brinque com quem tem poder. Nunca brinque. Negócio sério. Os magos na inocência, tem uma profecia de uma estrela, e onde é que vai nascer o rei dos... Aí o que foi que Herodes disse? Rei? Turbou-se ele, enfureceu-se, zangou-se. Aí, como a irmã leu, e ele mandou chamar logo os estudiosos. Aí ele disse, tem uma profecia, olha a astúcia dele. Magos, eu não estava lembrado, mas tem uma profecia. E vocês estão certos. Vão buscar o menino. Procurem o menino. Olha como é que o diabo trabalha. Procurem o menino. E quando encontrarem, voltem e me digam, eu também quero ir adorar. Eu quero adorar esse menino. Pronto, aí eles foram. Mas quando Deus dirige tudo, a Bíblia diz, na hora que eles chegaram lá, vendo o menino, adoraram. E quando adoraram, na hora que entrou, aí logo veio a revelação, não vá lá não, volte por outro caminho. E eles voltaram. Mas olha o que faz o poder, escutem bem, olha o que faz o poder. 16, olha o 16. 2,16. Isso aqui é muito sério. Olha o que faz o poder. Olha aí, diga. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriria dos magos. Pronto, o que ele fez? Me enganaram. Já que eu não sei quem é o menino, eu vou saber o tempo e eu vou mandar matar. E mandou matar de quantos anos? 2 anos para baixo. Aí Jesus Cristo, sabendo que isso ia gerar confusão política, ele se retira e vai para Cesareia e longe de Herodes, Antipas, isso aqui não é medo, é prudência. Jesus não tinha medo de ninguém. Mas tem coisa que não se vence enfrentando, tem coisa que se vence na prudência. Estão entendendo como é as coisas? Tem coisa que se vence na prudência. Tem um momentozinho, tem a hora. Senhor, me dá prudência. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 121, ele abençoa a nossa entrada e o que mais? E a nossa saída. Tem irmão que se suja tanto na entrada como na saída, porque não tem o quê? Prudência.
Irmão, tem gente que tem tanto medo de perder o poder, que até uma fala tua, ele já se assusta. Tudo é assim. Eu li de um local que chegou um pregador em um povoado. E naquele povoado, o pregador, ele era disparado. E o chefão era um pistoleiro grande. Aí quando ele chegou lá, ele disse para os homens dele: vai matar aquele homem lá. Aí eles foram lá, os caras, capanga, foram para matar. Quando chegou lá, ficaram ouvindo o pastor. Aí eles voltaram e disseram: não, doutor, nós não matamos o homem porque ele é pregador. Ele disse assim: esse é o perigo, a arma dele é pior, porque muda mentes de pessoas. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos.